Olá, se você está assistindo a sequência de vídeos de História de Goiás para concursos deste canal e chegou até aqui, parabéns! Significa que você está estudando com disciplina e foco e se tornando um candidato forte. Nós também ficamos felizes porque a sua audiência ajuda o canal a crescer e nos motiva a produzirmos mais vídeos. Por isso, já quero te pedir, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E também compartilhe o canal nos grupos do WhatsApp e do Telegram que você participa. Se você quiser também, pode agendar uma conferência na sua escola, no seu cursinho ou na sua empresa, onde podemos fazer palestras para História para o Enem, História para o PAS da UNB. Podemos fazer também palestras para professores em encontros pedagógicos e também palestras motivacionais no estilo do Leandro Carnal. Se você quiser, deixe aqui nos comentários ou entre em contato conosco pelo Instagram. Então, como sempre, fica até o final, porque no final do vídeo vai ter uma dica bônus sobre concurso público. Então é isso, boa aula e sucesso no seu concurso. Continuando a nossa série de estudos sobre a história de Goiás, hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu em Goiás durante a independência do Brasil. Então, se você está chegando agora, comece lá no primeiro vídeo, assista na sequência para continuar através deste vídeo de hoje para você entender o processo. Bom, como sugestão de um dos nossos seguidores, eu vou sair para que você dê print no quadro e possa, depois, se quiser, copiar essas anotações. Ainda estamos um tanto quanto rudimentar aqui no canal, mas quanto mais o nosso canal cresce, mais podemos investir em tecnologia, em melhorias. Já conseguimos melhorar a iluminação e em breve também poderemos melhorar a qualidade do som dos nossos vídeos. Mas não se preocupe, se você não conseguiu enxergar, entender o que está no quadro, eu vou colocar lá no meu Instagram essas informações de forma bem clara e aí você vai poder copiar. Então você pode me seguir no Instagram, no perfil @Professor João Neto, e lá você vai ter mais informações a respeito do que nós vamos falar hoje, ok? Então, se você tiver com dificuldade para enxergar o que está no quadro, não se preocupe. O mais importante agora é você acompanhar a explicação e depois, posteriormente, você analisa essas informações que estão no quadro. O importante agora é você entender claramente o que nós vamos dizer. E se você ficar com alguma dúvida, o seu comentário vai ser muito bem-vindo e nós vamos ter muita alegria em te responder. Então, deixe o seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube perceber que o vídeo está tendo relevância e ajuda o canal a crescer e mostra o vídeo para outras pessoas. Bom, para nós começarmos, eu fiz aqui uma linha cronológica da história do Brasil. Isso é muito importante, você tem que ter essa linha muito clara na sua cabeça para começarmos os estudos. Sempre que você for estudar, seja história de Goiás, seja história do Brasil, você precisa ter algumas datas. Não que você precise decorar datas, mas você precisa entender a cronologia de alguns fatos que marcaram e que são muito importantes na história do Brasil. Lembrando que para você entender a história de Goiás, você precisa primeiro entender a história do Brasil, porque a história de Goiás está inserida na história do Brasil. E é claro, também é muito importante, muitas vezes, voltar nos fundamentos. Nós vamos fazer isso em alguns vídeos, nos próximos inclusive, porque muitas aulas, muitos professores começam explicando conceitos complicados sem ir lá na base explicar como surgiram aqueles conceitos.
Por isso que muitas vezes você tem dificuldade para entender a aula de história. Se você for lá na base e entender como que se chegou naquele ponto, você não precisa ir decorar e fica muito mais fácil. Bom, então a nossa cronologia, ela começa lá no ano de 1500, quando os portugueses chegaram na América e deram origem ao território, a uma conquista e uma colonização do que hoje nós conhecemos como o nosso país, Brasil. De 1500 a 1822, portanto, foi um período em que o Brasil era uma colônia de Portugal, ou seja, ele não tinha autonomia política, administrativa, econômica. Era como se o Brasil ele fosse uma extensão de Portugal, mas não no sentido de relações igualitárias, mas muitas vezes Portugal via o território, na maioria das vezes, como exploração. Agora, claro, não somente como exploração, também tinha o povoamento. Talvez você aprendeu na escola que o Brasil era uma colônia de exploração, enquanto os Estados Unidos, a América do Norte, era colônia de povoamento. Isso foi uma tese apresentada na década de 30 por um autor chamado Caio Prado Júnior, mas ela já foi revisada. Tanto na América do Norte quanto aqui na América do Sul e na América Latina, tiveram pessoas que foram tanto para exploração quanto para povoamento. E também é importante lembrar que quando Portugal decidiu colonizar a América, assim como a Espanha, eles não fizeram isso exclusivamente por interesses econômicos. Eles também tinham como interesse levar a fé cristã, principalmente a fé católica, através dos jesuítas, para a conversão dos povos nativos. Então, tenha isso em mente. Você tem pessoas que vêm para povoar, você tem pessoas que vêm para evangelizar, mas a relação, é claro, ela vai ser muito, em grande parte, de exploração. Isso caracteriza, portanto, esse período que nós chamamos de colônia. Em 1822, o Brasil vai se tornar independente. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. É o processo de independência do Brasil, independência de Portugal. E aí é muito interessante a gente perceber que o Brasil, ele foi um caso extraordinário. Ele foi diferente dos outros países da América. Por quê? Quando você compara, por exemplo, com os Estados Unidos, ou até mesmo com outros países que fazem fronteira com o Brasil, você percebe que há uma lógica que é a seguinte: influenciados pela uma teoria, pelas teorias do iluminismo lá na Europa, que influenciaram algumas lideranças aqui na América, havia o desejo de parte dessas populações de se emanciparem das suas metrópoles, ou seja, no caso dos Estados Unidos, a Inglaterra, no caso da América Espanhola, como Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, da sua metrópole Espanha. E essa motivação, ela tinha como base o ideal republicano. Então, se queria ficar independente da sua metrópole, ao mesmo tempo implantar uma república, porque essas metrópoles, como Portugal e Espanha, eram monarquias, você tinha um rei que mandava. Então o projeto era se emancipar, ficar independente, implantar uma república e fazer uma série de transformações políticas, econômicas, sociais, de forma que os nativos pudessem participar da administração do território. Principalmente quando você pega a América Espanhola, você tem uma disputa entre criollos e chapetones. Chapetones eram aqueles enviados da Espanha para assumir cargos de administração e os criollos eram aqueles nascidos na América. O que motivou a independência na América Espanhola, em parte, foi porque os criollos queriam participar das decisões, queriam participar da política, obter acesso aos cargos de administração. No Brasil, você também tem, em parte, esse processo de que lideranças locais
que a elite econômica de certas regiões queriam mais autonomia, queriam participar das decisões políticas. Mas o processo, como eu disse, foi diferente, porque no caso do Brasil, quem fez a independência foi um próprio português, ou seja, o Dom Pedro I. Tudo começou quando a família real veio fugindo de Napoleão para o Brasil, Dom João VI, e ele voltou para Portugal e deixou o filho dele, Dom Pedro I. E o Dom Pedro I, depois, por causa de mudanças que aconteceram em Portugal, as Cortes de Lisboa, que era um órgão deliberativo, legislativo, essas cortes começaram a pressionar o Dom Pedro I, ele proclamou a independência. Então veja, é um processo diferente, porque a independência parte de um português, e esse português não muda o sistema, as relações políticas, econômicas, ou seja, o Brasil continua um sistema monárquico, tanto é que o Dom Pedro vai ser um rei, um imperador, ou seja, o Brasil fica independente de Portugal, mas ele vai ser um império, vai ser uma monarquia, por isso que a gente chama esse período de Brasil Império, e ele vai até 1889, Em 1889, o Brasil se torna uma república. Nós vamos ver isso na próxima aula. Vamos ver o que significa isso, quais são os desdobramentos e como isso acontece em Goiás, que é o foco da nossa sequência de aulas. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo também muito importante, que é as divisões regionais desse território. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles estabeleceram o regime de capitanias, chamadas aqui de capitanias hereditárias. Na América Espanhola eram capitanias gerais. Mas você tinha então capitanias, e essas capitanias eram governadas por capitães, e esses capitães, portanto, respondiam ao governo geral e ao rei de Portugal. Quando o Brasil ficou independente de Portugal, nesse processo liderado por Dom Pedro I, ele passou a chamar as capitanias de províncias. Então, Goiás é uma província. E quando o Brasil proclamar uma república, as províncias passam a ser chamadas de estados. Então, veja, a capitania governada por um capitão, as províncias eram governadas por presidentes de província e os estados passam a ser governados por governadores, como até hoje. Isso é importante, esses conceitos, é importante que eles fiquem claros para você, porque quando você vai ler um texto, principalmente os artigos que eu coloco aqui, você tem muito contato com esses termos, com esses conceitos, com esses nomes. Então, quando você entende, quando isso fica claro, fica mais fácil para você ler e compreender esses textos, esses artigos, inclusive aqueles que eu disponibilizo, ou algumas apostilas. Por isso que é muito importante você entender o processo para você não precisar decorar, ok? Não precisar ficar decorando esses nomes. Agora, olha só, quando a gente coloca um zoom aqui nessa parte do Império, nós temos essa outra realidade, né, de 1822 a 1889, que é o seguinte: esse período chamado de Império, ele se divide em três partes. Você tem de 1822 a 1831 o governo do Dom Pedro I, que é chamado de Primeiro Reinado. Só que ele foi embora para Portugal e deixou o filho dele, o Dom Pedro II, ainda criança, com 5 anos. Em 1831. Então, esse período, o Brasil foi governado por regentes que eram eleitos para um período até 1840, quando o Dom Pedro II assumiu o governo, se tornou imperador, aos 14 anos de idade. E de 1840 a 1889, o Brasil viveu o segundo reinado, ou seja, o governo do Dom Pedro II. Então, é muito importante você ter isso em mente, porque há historiadores que consideram que o Brasil só ficou de fato independente, ou seja, a independência do Brasil só se concretizou em 1831, quando Dom Pedro I foi embora e um brasileiro assumiu. No caso, tiveram duas regências trinas, ou seja, 2 períodos que o Brasil foi governado por 3 pessoas,
e depois 2 regências unas, que o Brasil foi governado por uma pessoa. E quem se destacou foi um padre chamado Diego Feijó. Por isso que em algumas ruas, em algumas cidades do Brasil, principalmente cidades mais antigas, costuma ter a Rua Regente Feijó, Rua Padre Feijó, Padre Diego Feijó, Regente Padre Diego Feijó. Foi essa pessoa responsável por governar o Brasil nesse período. Bom, agora que você teve uma ideia dessa visão panorâmica da história do Brasil, vamos especificamente para Goiás. Lembra que o território que hoje a gente chama Goiás, e nessa época inclui também aquele espaço que hoje é o Tocantins, nós temos o início do povoamento de portugueses durante a colônia. Nós vimos isso na aula passada, se você assistiu o outro vídeo, com a chegada dos bandeirantes em busca de metais preciosos, em busca de promover a mineração. E aí nós vimos, o último vídeo antes dos quilombos e dos indígenas, nós vimos o declínio da mineração. Isso fez diminuir essa população que foi embora, e pouco a pouco esse território que hoje é Goiás passou a investir em pecuária, né? Não foi rápido o processo, foi bem complicado, vamos ver isso, mas o importante é o seguinte: durante esse processo de independência do Brasil e o momento em que o Brasil fica independente, mas é uma monarquia, o Brasil é um império, Goiás ele não está mais na mineração, ele está começando e solidificando a sua atividade pecuária, ok? Marca bem isso. Durante o Império, o que sustenta a economia do Brasil é a produção de café lá na província de São Paulo. Mas Goiás vai começar a produzir a pecuária. Nós vamos ver também o desenvolvimento disso. Então, a primeira frase que eu coloco aqui em cima é: a independência do Brasil não trouxe transformações econômicas e sociais para Goiás. Algo muito parecido com o que aconteceu a nível nacional. Ou seja, não mudou muita coisa no sentido financeiro, no dia a dia das pessoas, no sentido das atividades que eram desenvolvidas. Então, quando mudou, por exemplo, o capitão geral, ele era, durante a colônia, português, claro, né? E quando o Brasil ficou independente, ele também continuou sendo, ou seja, o presidente de província continuou sendo nomeado um português. Isso gera certo descontentamento com a população, porque eles não eram um nativo, ou seja, gera um desconforto vir uma pessoa de fora para governar. Mas a insatisfação maior, ela se dava principalmente pelos funcionários públicos, porque como Goiás tinha ficado muito defasado economicamente depois do declínio da mineração, não tinha dinheiro para pagar o salário desses funcionários públicos. Então essa é uma insatisfação que eles tinham com esses administradores, ou seja, havia essa insatisfação com salários atrasados desses funcionários públicos. E também você tem os grandes fazendeiros, né, aqueles proprietários de terra que comandam a elite econômica local, eles ficam insatisfeitos com esse governante que vem de fora. Agora, não existia uma ideologia, sabe aquela ideia de vamos lutar pela liberdade, influenciados, por exemplo, pelo iluminismo, como aconteceu em outros lugares? Em Goiás, são poucos os letrados e geralmente esse núcleo intelectual se concentrava no clero, ou seja, os intelectuais eram os padres e alguns padres inclusive se envolvem em movimentos políticos nesse período em busca da independência. Mas você não tem em Goiás um movimento forte pela independência. E quando chega a notícia de que houve a independência lá no Rio de Janeiro, você não tem transformações. Na prática, a vida das pessoas continuou do jeito que já era. E foi nesse período que começou o movimento separatista do Norte. Então, isso é muito interessante também. Em 1988,
quando foi promulgada a Constituição que está em vigor atualmente, foi estabelecido o estado do Tocantins. Mas é muito importante você saber que essa ideia de separar o norte de Goiás começou na época da independência. E por quê? Em parte, o que se reclamava era que o dinheiro arrecadado por impostos na região não voltava para a região. Lembra que nessa época a capital é Goiás, conhecida hoje como Goiás Velho, a cidade de Goiás, antiga Vila Boa, era a capital desse estado. Então o dinheiro não retornava. Chegou a ter movimentos de tentar fazer essa separação, mas eles não deram certo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como eu faço em todos os vídeos, um artigo acadêmico para você ler mais sobre isso. Muito importante. Independentemente de concurso, muito interessante você saber a história do estado de Goiás, principalmente se você for um goiano. E por que que isso não deu certo? Entre outros motivos, porque havia divergência entre essas famílias da elite. Você tinha, por exemplo, a tentativa de estabelecer Cavalcante como uma capital lá do norte. Então, esse movimento chegou, por exemplo, a parar de enviar a arrecadação para Goiás Velho, chegou a suspender alguns impostos, mas você tinha disputas internas lá da região norte, entre Cavalcante e Natividade, entre famílias proprietárias de terra dessa época. Aliás, se usa o termo para essas propriedades de sesmarias, que eram grandes propriedades de terra, muitas doadas pelo rei de Portugal. Que eu até abro um parênteses, aquela questão que as pessoas falam sobre meritocracia. Muito importante a gente estudar história e lembrar que muitas pessoas que se tornaram ricas no Brasil não foi por merecimento, não foi por conquista, simplesmente ganharam do rei de Portugal grandes extensões de terra que foram passando esses latifúndios de geração em geração, pessoas foram herdando latifúndios que foram simplesmente doados. Então não houve nenhuma meritocracia nesse enriquecimento. Mas fechamos o parênteses. Então, é importante você ter em mente que esse movimento separatista, nesse momento, ele não dá certo. Claro, a gente sabe que ele só vai se concluir em 1988, quando é criado o estado do Tocantins. Mas nessa época há uma tentativa, e essa tentativa de separação se frustra, ok? E outra coisa, né? O governo central, por exemplo, até 1831 Dom Pedro e depois as regências, não eram favoráveis à separação da província de Goiás em duas regiões, tá? Muito importante isso também. Então essa negativa do governo central ajudou a frustrar o plano de manter essa região, de separar essa região. Eles queriam manter essa região unificada. Bom, nós vamos ter o segundo presidente nomeado, presidente da província de Goiás, Miguel Lino de Moraes. Ele começou a incentivar a produção pecuária. E foi ele também, foi o primeiro a fazer a proposta de mudança da capital. Foi ele que fez a primeira proposta de que a capital deveria sair de Goiás Velho, que na época não chamava Goiás Velho, isso é um apelido que a gente dá carinhosamente hoje em dia, a cidade de Goiás, e que fosse para uma região geograficamente mais acessível. Só que nesse momento, porque a transferência acontece somente em 1933, bom tempo depois, por Pedro Ludovico, vamos chegar lá no próximo vídeo, mas nesse momento ele conseguiu oposição, ele conseguiu atrair a antipatia da elite local lá de Goiás, claro, da cidade de Goiás, que não queria, não desejava que a capital fosse transferida naquele momento. E é importante a gente ter em mente as dificuldades que essa tentativa de desenvolver a pecuária aqui no território goiano encontrava. Por quê? Você tinha a questão da distância, ou seja, nesse momento o Brasil está acontecendo no Sudeste, a capital é o Rio de Janeiro, o café é produzido em São Paulo, escoado pelo Porto de Santos. Então Goiás, você não tinha rodovias, você dependia muito de navegação, era um lugar de difícil acesso. Então essa dificuldade de acesso é um fator que dificulta o desenvolvimento da pecuária.
você tem também a dificuldade de transporte, ou seja, além da distância como chegar, você não tem mão de obra suficiente e qualificada, preparada para desenvolver essa atividade, você não tem mercado consumidor para comprar esse produto, porque também ele está muito distante. A população ela era muito rudimentar, ela ainda tinha muito pouco conhecimento, então isso atrapalhava desenvolver qualquer projeto. E você tinha também a corrupção daqueles funcionários públicos da região. Todos esses fatores, eles atrapalharam. Isso vai modificar com a chegada da estrada de ferro. Agora, presta atenção nisso. Como que Goiás é povoado? Então, lá na colônia, quando chegam os bandeirantes, a gente tem os primeiros povos, as primeiras pessoas, os primeiros brancos, vamos dizer assim, que vão ocupar essa região, motivados pela mineração. Mas essa ocupação, ela é incipiente e depois ela decai com o fim da mineração, ou seja, à medida que o ouro, as pedras preciosas foram ficando escassas, foi diminuindo a população. Mas nesse momento que o bandeirante chega, você tem a mestiçagem, principalmente com o indígena, tá? Teve mestiçagem entre brancos e negros, entre negros e indígenas, mas a principal foi entre brancos e índios. E depois, nesse período pós-decadência da mineração, em que há o incentivo da pecuária, você começa a ter o imigrante de dentro do Brasil, principalmente dos estados da Bahia, de Minas, Pará, Maranhão. E talvez você se pergunte por que desses estados, ou melhor, dessas províncias? Porque são as que fazem fronteira com o território. Lembra sempre na sua cabeça que nós estamos falando de Goiás e Tocantins. Eles eram uma província só, Goiás. E aí você vê que Pará, Maranhão, Bahia, Minas estão em fronteira com esse território. São eles que vêm. E aí você tem o desenvolvimento da região sudoeste. Cidades de Rio Verde, Jataí, Mineiros, Caiapônia e Quirinópolis vão começar a se formar a partir da vinda desse imigrante para desenvolver a pecuária. Se você está assistindo o vídeo, é de uma dessas cidades, comenta, fala de onde você é, fala alguma informação que você tenha, talvez você é filho de algum imigrante dessa época, dessa região, neto, descendente. É muito importante você comentar, porque o seu comentário é lido pelo algoritmo do YouTube como relevante para o vídeo e isso ajuda o nosso canal. Então, deixe o seu comentário. Agora, depois desse processo, veja só, durante o Império, nós temos uma política no Brasil de atrair o imigrante europeu. Por quê? Existia uma ideia muito preconceituosa aos olhos de hoje, mas que era uma ideia muito em vigor naquela época, de que os países da Europa, sobretudo anglo-saxão, Inglaterra e também os Estados Unidos, não na Europa, mas também do povo anglo-saxão, era o povo do desenvolvimento, do progresso, era o povo que estava prosperando. Então se tinha a ideia de que se o Brasil continuasse com muitos negros, ele se tornaria um país atrasado. Então, para desenvolver o Brasil, era preciso clarear a população, era preciso promover a imigração de europeus, que europeus viessem para o Brasil, porque se o Brasil ficasse com a população branca, ele se desenvolveria. Por isso, houve o incentivo de vinda de imigrantes, começa no Império, e ela se acentua principalmente depois da libertação dos escravos, em 1888. É o imigrante europeu que vai substituir a mão de obra, o trabalho escravo nas fazendas, principalmente as fazendas produtoras de café lá em São Paulo. E quem incentiva isso é o próprio governo. São Paulo foi o exemplo maior disso. São Paulo fazia propagandas lá na Europa e aí atraía imigrantes para o seu território. E é interessante, que predominou o imigrante italiano, porque a Itália estava vivendo um processo de unificação,
tardia, ou seja, a França, Portugal, Inglaterra já tinham se unificado, se tornado países, a Península Itálica estava começando esse processo, e isso excluía muitas pessoas de acesso à terra, e essas pessoas marginalizadas na Itália foram atraídas para o Brasil, e elas vêm para o sul, né, Santa Catarina, Paraná, alemães para o Rio Grande do Sul, mas no caso de Goiás, nós não temos, isso falha no primeiro momento, tá? Então essa tentativa de trazer o imigrante para Goiás, ela falha. Aí você vai dizer, mas eu conheço colônias de italiano em Goiás, nós temos o Festival de Nova Veneza, um festival italiano de massas, de pizzas. Então, lá no início do século XIX, começam a haver algumas famílias. Uma família, eu esqueci o nome dela agora, mas eu vou colocar aqui embaixo, vai aparecer no vídeo para você, que vai ser uma das primeiras famílias de imigrantes. Mas o processo mesmo, ele só vem depois, no finalzinho do século XIX, início do século XX, e aí sim nós vamos ter a formação de colônias de italianos em Nova Veneza, que era, à época, município de Anápolis, Capimbubá, uma região de Goiânia, e uma região também, uma colônia chamada Uvá. Então, você vai ter no final, e essa imigração, ela foi possível principalmente com a vinda da estrada de ferro. Então, olha só, a partir de 1913, já do século XX, você tem a estrada de ferro promovendo a imigração e a pecuária. Então, com a estrada de ferro, a gente tem, por exemplo, a ajuda para superar o problema da distância, do transporte, tá? Então, guarda muito isso com você. É muito importante, fundamental essa informação de que a estrada de ferro, ela foi muito importante para o desenvolvimento da pecuária, para a vinda de imigrantes que vão povoar e desenvolver a região e principalmente para a vinda desse imigrante italiano. Agora, muito importante também, presta bastante atenção, que a relação do imigrante italiano foi diferente em Goiás, porque em outras regiões, e principalmente em São Paulo, se estabeleceu o regime do colonato. Então ele trabalhava na fazenda de algum produtor de café, ele trabalhava nesse regime que é chamado de colonato, então ele não era o proprietário daquela terra, e aqui em Goiás ele teve mais autonomia, ele vai adquirir, ele vai ter a posse das terras, ele vai trabalhar nessa terra e ele mesmo então vai vender o seu produto, ele vai ser o proprietário daquilo que ele produz. Isso é característico de Goiás, é diferente do regime de colonato que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, e aqui também em Goiás, você vai ter a presença do imigrante nas cidades, não vai ser igual, porque lá, por exemplo, em São Paulo, eles vão para as fazendas, depois é que eles vão para as cidades desenvolver atividades urbanas. Mas em Goiás você tem imigrantes que vão direto para as cidades. Agora, para a gente fazer um pouco mais assim, uma reflexão mais acadêmica, é importante a gente ter contato com textos, principalmente autores clássicos. E quando falamos de história de Goiás, o autor mais clássico de todos, é claro, é Luiz Palacim. E, por exemplo, quem tem o livro História de Goiás, do Luiz Palacim, que é uma fonte muito importante para estudar, é o ponto de partida para estudar a história de Goiás. Ele, lá na página 62, ele diz o seguinte: a economia mineradora deu início ao processo de colonização de Goiás, coube à pecuária desenvolver e aumentar sua produção, tá? Antes de continuarmos, eu quero te pedir mais uma vez, se você ainda não fez isso, pare nesse momento e curta o vídeo. Não custa nada para você, leva menos de 1 segundo e ajuda muito o canal, ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo está sendo relevante para você, mostrar para outras pessoas e o canal crescer. Então, pessoal, infelizmente, enquanto estávamos gravando a aula, a câmera parou de capturar o vídeo antes de encerrarmos, por isso houve essa interrupção abrupta. Pedimos desculpas e no próximo vídeo nós vamos continuar a aula a partir do momento que parou de gravar
até o conteúdo seguinte, que no caso vai ser Goiás durante a transição do Brasil Império para o Brasil República. E quanto à nossa dica, que nós sempre deixamos aqui para o final, como eu disse na aula passada, muitas vezes as pessoas olham quem já passou em um concurso ou quem conquistou aquele objetivo, como por exemplo uma pós-graduação ou mesmo uma graduação, e pensa que para outra pessoa foi mais fácil e que para ela está sendo difícil. E aí é que está a diferença. Sempre é difícil para todo mundo. Então, no meu caso, por exemplo, eu tive muitas dificuldades durante a trajetória. Só para dizer um exemplo, quando eu fiz a minha graduação em História, eu trabalhava o dia todo. Então, eu trabalhava das 8 às 18. Às 18 horas eu pegava um ônibus lotado. Quem conhece Goiânia sabe a distância que é o campus da UFG, Universidade Federal de Goiás, de grandes centros dentro da cidade. Então eu pegava o ônibus às 18 horas lotado, chegava na faculdade às 19 horas, estudava até às 22, pegava um ônibus lotado e voltava para casa. Chegava quase meia-noite em casa para fazer tudo o que eu tinha que fazer, como tomar banho, comer alguma coisa, dormir. No outro dia eu tinha que acordar cedo para 8 horas estar no trabalho e começar tudo novamente. Então foi um período muito difícil. Muitas vezes estudava no ônibus, até mesmo em pé. Muitas vezes o fim de semana era sacrificado para os estudos. Então, quando a gente tem esse objetivo de estudar, de passar em um concurso, os sacrifícios são necessários e são necessários para todo mundo. Então, com muitas dificuldades que eu poderia relatar aqui também, e o vídeo ficaria muito extenso, mas foi assim que eu consegui concluir a graduação, depois ingressar na pós-graduação e também passar em concurso com essa dedicação. Então não pense que a sua dificuldade é mais difícil que a dos outros. Então quando você pensa, é fácil para fulano falar, foi fácil para fulano passar, mas vocês não sabem o que eu estou passando. Infelizmente é assim, não importa a dificuldade que você está passando, cabe você superá-la. Não importa o quão difícil seja para você tirar um tempo de estudar, talvez de madrugada, talvez em um fim de semana. É comum que muitas pessoas no processo de estudar para passar em um concurso público perca amizades, pessoas que não entendem que naquele momento você precisa se dedicar aos estudos, que naquele momento você precisa ficar isolado e aí acabam se afastando. Isso faz parte do processo e é um preço a ser pago. Então, independentemente das dificuldades que você está passando, você precisa superá-las. Da mesma forma, eu costumo dizer para os meus alunos que quando eu terminei o ensino médio, isso em 2001, há mais de 20 anos atrás, eu vivia num país completamente diferente, com muito menos oportunidades. Naquela época, quem vinha de escola pública, como eu vim, não tinha muitas opções de curso superior. E isso foi uma das razões pelas quais eu ingressei num curso de História, que existia à época como opção. Então eu também estudei em escola pública e depois ingressei em uma universidade pública, que foi o ponto positivo, mas com toda essa dificuldade, trabalhando de dia, fazendo faculdade à noite, estudando de madrugada. Se eu conseguir superar e conseguir passar em um concurso, você também consegue. Então você precisa ter essa determinação. Não colocar a sua dificuldade como uma espécie de desculpa no bom sentido, de legitimar você dizer, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, você não sabe o quão difícil é para mim. Não, você precisa entender que essa dificuldade ela faz parte, ela é natural, todos passam e que se alguns conseguem passar, você também pode conseguir passar em um concurso, independentemente da situação adversa que você tem. Então não pense, não vou fazer, vou desistir, eu não consigo estudar porque eu tenho essa e essa dificuldade. Quem vai passar em um concurso é quem tem uma situação melhor do que a minha. Não, é você colocar como propósito superar essas dificuldades, se inspirar em pessoas que conseguiram superar dificuldades iguais ou maiores que a sua e passaram, e então focar e fazer os sacrifícios necessários, como abrir mão de outras atividades para usar o tempo que você conseguir para se dedicar e passar em um concurso.
Basta você pensar que talvez vai ser necessário você sacrificar 1 ano de estudos e depois conseguir realizar o seu sonho para o resto da vida, a você ficar agora imediatamente tentando viver esses momentos que você não quer sacrifício e depois lá na frente pagar o preço de não conseguir realizar um sonho que é passar em um concurso público. Então, portanto, foque nisso e lembre-se das outras dicas. Não existe segredo, não é nada extraordinário. Se você quer passar em um concurso, o que você precisa é disciplina, foco, determinação. Se você tirar aquele momento para estudar com dedicação, você vai ser aprovado. Se não for no primeiro, tente novamente até conseguir. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.